Olá, queridos, graça e paz a todos, que Deus seja contigo, seja com a tua família e que tenhamos uma noite, uma manhã, uma tarde de paz e de satisfação no Senhor. Quero orar com você começando, trazendo a palavra nessa noite e uma palavra linda demais que está lá no capítulo 18 de Lucas, o qual é uma palavra de Deus para o teu coração e para o meu coração. Eu quero orar contigo assim. Pai, graças te dou pela tua palavra lida. Usa os nossos corações e permita que eles estejam sensíveis para ouvir a tua voz. Nesse tempo de tantas lutas e adversidades, nós oramos te pedindo ajuda, consolo e discernimento. No nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu queria, queridos, deixar uma palavra que está lá em Lucas capítulo 18, que diz assim, olha que coisa linda. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Quem contou? Jesus, né? Dizendo, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva ia ter com ele, dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo ainda, que não temo a Deus, nem respeito aos homens. Todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor, ouviu o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que chamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Está aí. Palavra de Deus, um texto lindo, um texto maravilhoso, mas que nos traz à memória algumas reflexões. Primeiro, a gente precisa, quando eu leio esse texto aqui, eu começo a me perguntar, seria a viúva competente para buscar o juiz para que ele julgasse a sua causa? Se a gente for falar no ordenamento jurídico nosso, no brasileiro atual, ela não teria competência nenhuma para questionar o juiz, né? Para falar sobre a sua causa, o seu processo que estava lá parado, de repente, há muito tempo. Era inevitável que ela teria que contratar um advogado, né? Para que esse advogado fosse lá e resolvesse a causa dela, entrasse lá com os devidos argumentos e etc, etc. No entanto, Jesus conta uma parábola, né? Primeiro ele fala acerca da súbita vinda do reino de Deus, depois acerca de escândalos, do perdão, da fé. Anteriormente você vai ouvir essas palavras na voz de Jesus. Ele fala acerca de uma cura de leprosos, ele vai falando algumas coisas. Mas ele diz que havia em uma certa cidade um juiz que nem a Deus temia, nem ao próprio Deus temia, nem aos homens, né? E nem temia nem aos homens, nem a Deus, contudo fazia o que ele dava na cabeça, o que dava na telha aí, né? Mas nessa cidade também tinha uma certa viúva que estava todo dia batendo na porta lá, pedindo para que fizesse justiça à sua causa, para que julgasse a sua causa. O texto bíblico não diz qual era a causa dela, não diz qual era o problema dela, mas diz que ele, esse juiz, essa mulher batia todo dia na porta desse juiz, e ele chateado, né? Ele diz, olha, eu vou julgar a causa dessa mulher para que pare de me molestar, pare de me importunar, pare de perturbar o meu juízo. Coisa interessante, né? E aí o que ele faz? Faz justiça a essa mulher. Ele julga a causa dela e faz justiça para que essa mulher fosse bem sucedida ali na sua empreitada, naquilo que ela queria.
Mas o que me chama a atenção é que Jesus começa essa parábola dizendo, do juiz iníquo, é que a gente deve observar, os discípulos dele precisam observar, né, essa parábola no intuito de orar e não desfalecer. Ou seja, diariamente está em oração, porque mesmo esse juiz sendo iníquo, porque ele é um cara ruim, um cara que não temia nada, agora já olhou para pensar quem é o seu Deus? Seu Deus é um Deus maravilhoso, né? Um Deus bondoso. Se é um Deus bondoso e maravilhoso, será que ele não julgará a tua causa, o teu pedido de oração? Aquilo que você clama diariamente ao Senhor? Só que ele diz essa parábola para a gente não desfalecer na fé. E sabe o que eu começo a observar nesse tempo? Aqui há muita gente que estão desfalecendo na fé. Não tem o prazer de orar, não tem o prazer de jejuar, não tem o prazer de fazer a obra de Deus, não tem o prazer nem de cantar, meus irmãos. Como pode as pessoas desfalecerem os seus corações com muita facilidade? Que na verdade deveria ser o momento oportuno para aquecer os corações, para colocar em prática a fé, para cantar louvores, para exaltar o nome do Deus vivo, para ter fidelidade com Ele. Mas o que acontece? Nos empreitamos com as coisas do mundo. O significado da parábola do juiz iníquo, eu vou pegar aqui esse texto bíblico, quando começa, havia uma cidade, um certo juiz, que nem a Deus temia, Na verdade, chama a atenção que nós, o povo de Deus, devem orar constantemente, de modo a perseverar e não esmorecer, mesmo que sejam submetidos a uma longa espera. Mesmo que seja submetida a uma longa espera, porque o tempo de Deus não é o seu tempo, não é o meu tempo. E às vezes nós queremos as coisas para ontem, queremos as coisas que se resolvam com rapidez, mas é o tempo de Deus, né? É o tempo dele. E nós precisamos crer nisso. Lucas capítulo 18, verso 7 diz: "E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles." Na parábola do juiz iníquo, ela batia. E chega uma hora que ele fez justiça àquela mulher. Eu gosto de um texto que diz que pedir-se-vos-dá, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Quando nós pedimos a Deus. Eu quero trazer uma outra palavra aí de reflexão, é que esse juiz, não iníquo, mas o juiz bondoso, maravilhoso, Jesus, o Cristo, ele na verdade, ele cuida dos seus, ele cuida daqueles que o temem. Olha o que ele diz: vocês são nação eleita, ou eleitos, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido pela graça de Deus. 2 Pedro capítulo 2, verso 9. Isso significa que não tem como dar nada de errado. Eu lembro que quando a gente, se a gente fosse parar para pensar aqui nesse texto com mais detalhe, diria que, na verdade, ela precisava de um advogado para questionar, para reclamar o seu pedido diante do juiz. E, de repente, poderia mais alguém questionar ou contestar o seu pedido. Só que ela, inteligentemente, bate a porta do juiz e diz: ei, faz justiça com o meu processo, faz justiça com o que eu preciso. Preciso lembrar também para você, querido, que esse juiz chamado Jesus, chamado Deus, ele age no tempo certo. Por mais que você queira correr,
por mais que você queira pleitear, por mais que você queira fazer tudo do seu jeito, não tem como. Deus fará as coisas dele no momento certo. Talvez é uma porta de emprego que você está procurando. Só vai ser na hora certa. Talvez é a saúde que precisa ser reabilitada. Só vai chegar na hora certa. Talvez é um filho que precisa se converter diante de Deus. Na hora certa. Talvez seja você que está desanimado. Né? Fortalece a fé. Porque o tempo é hoje, o tempo certo é hoje. Né? E aí ele termina essa parábola dizendo: digo-vos que depressa lhes fará justiça quando porém vier o Filho do Homem. Mas ele encerra o final dizendo: achará fé na terra este Filho do Homem? Ele vai fazer justiça. Mas será que ele vai achar fé na terra? A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas daquilo que se espera alcançar. Porque pela fé, Enoque foi transladado, Elias foi transladado. Pela fé, Abraão apresentou Isaque como sacrifício. Pela fé, Noé condenou uma nação, condenou um povo, porque ele creu, pela fé ele creu, recebeu o convite de fazer a arca, botou sua família dentro e fechou a arca. E toda a nação, todo o povo ali veio à morte. Pela fé, muitos crentes conseguiram a sua vitória. Se eu te perguntar, nas suas orações, se você já recebeu um pedido da que você tem orado há muito tempo, eu posso dizer com toda certeza que você já vai me dizer: recebi, pastor, aquilo que eu pedi ao Senhor. Talvez se eu te perguntar de novo, você tem algum pedido de oração que você ainda não recebeu? Você de repente pode dizer para mim: sim, pastor, eu também tenho pedido de oração que eu não consegui receber ainda. Porque é tempo de Deus. Lembra de Daniel quando estava orando? Ele estava orando. E Deus lhe pediu uma bênção especial a Deus. Deus mandou para ele, mas Satanás atravessou no meio do caminho e segurou a bênção. E Deus mandou o anjo Miguel, o arcanjo Miguel, para que resolvesse aquele problema, para liberar a bênção para ele. Não desfaleça. A parábola do juiz é um método, é um incentivo, é uma orientação para que os filhos de Deus não desfaleçam diante das adversidades. Todo homem de Deus já passou por problema. Toda mulher de Deus já passou por problema. Elias entrou em um estado de depressão que foi se esconder em uma caverna por causa de uma mulher chamada Jezabel. Davi entrou em um estado de depressão porque o seu filho veio a falecer. Até o outro salmista também entrou, quando eu lembro lá assim: porque estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera somente em Deus. Eu quero te chamar a atenção, querida. Ei, acalma o teu coração, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor. Vai por mim. Incline sua cabeça, eu quero orar por você. Talvez a sua fé está esmorecida e você tem parado de orar. Sabe que é através da oração que você começa a animar a sua fé, a aquecer o seu coração? Então ora comigo assim: Senhor Jesus, aquece o meu coração e faça de mim morada, me dá entusiasmo, me dá, Deus, sentimentos de alegria em prol do teu reino, alegria da minha salvação. Deus, me dá alegria e fé através da oração. Me dê bom ânimo, Deus, para que eu cresça na tua presença e faça da minha vida
o teu manuseio. Usa-me como instrumento do Senhor. No nome de Jesus, amém. Querido, beijo, Deus te abençoe. Eu sou o pastor Almir Peregrino. Quero te deixar um beijão aí, deixar um convite para comparecer na Igreja Batista no Coronel Leôncio, culto às quartas-feiras, às 19h30, e aos domingos, às 9 horas, com Escola de Líderes, às 9h30, com Escola Dominical, e às 18h30, né, nosso culto de adoração ao Senhor e glorificação. Também quero te dizer que nosso culto lá começa às 10 horas pela manhã de domingo. Tá bom? Deus te abençoe, forte abraço e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Tchau, tchau!